Estamos de volta aqui no 5º Seminário Integrado de Gestão de Riscos Geohidrológicos. Eu estou aqui ao lado da Vera, a Vera Tavares, da BVP Geotecnia. E ela participou com uma palestra aqui falando sobre descaracterização de barragens. Eu vou já começar com uma pergunta, Vera, para aquele que está em casa e às vezes fala o termo, mas não está correto, porque tem descomissionamento e descaracterização. Perfeito. Né? É um processo, um completa o outro, mas são bem diferentes, né? Sim. Boa tarde a todos, né? Primeiro, agradecer, né, a participação aqui nesse evento. É muito importante, né, esse evento para a comunidade de defesa civil e para a comunidade de gestão de riscos urbanos, dentre vários outros tipos de riscos que a gente tem relacionados a estruturas geotécnicas e hidrotécnicas, né? Em relação é um processo de descaracterização de barragens, onde o descomissionamento é parte do processo. É o primeiro passo. A gente descomissiona a barragem, que significa, né, não lançar nenhum material naquela barragem, deixar de ter aporte de água dentro daquela barragem. Isso é o processo de descomissionar. Tá? Então, é um estudo hidrológico, hidrogeológico que tem que ser feito e parar de lançar rejeito, parar de lançar água, e aí começa esse processo, né, de descomissionar. E aí, após vários, né, tempos, estudos, aí se inicia aí projetos para descaracterizar a barragem, que estão diversas metodologias aí para projetos de descaracterização. Então, a descaracterização já é um processo mais avançado, que é tirar aquele rejeito que está dentro daquela barragem e tirar a barragem em si, né, aquela parte que foi construída para reter aquele minério. É uma das metodologias, né? Você pode descaracterizar uma barragem removendo, que hoje a gente falou aqui na palestra especificamente desse processo de remoção de rejeito, mas você também descaracteriza mudando a metodologia, né? Nós sabemos que a partir de 2019, com as legislações, essas barragens alteadas por montante, elas estão terminantemente proibidas de operar. E também de ter projetos com esse tipo de metodologia. Então, você pode descaracterizar também uma barragem alteada por montante, fazendo com que ela tenha outro tipo de metodologia, por linha de centro, ou alteada, por exemplo, a jusante, né? Então, são desses dois processos. Bem, são técnicas diferentes de formação de uma barragem, a jusante e a montante. Isso. Mas a lei ela foi criada, embasada na barragem a montante, tem toda essa questão de não haver novas barragens também. A montante, tecnicamente, ela é mais perigosa mesmo, ou é mais por conta de duas barragens que recentemente romperam em Minas Gerais e eram barragens a montante? Essa é uma pergunta capciosa. Mas o que eu posso dizer em relação a isso, né? A condição que leva ao perigo, né? Quando eu falo de perigo, é um processo para uma consequência que é o risco, né? A condição principal é onde nós estamos assentando esses diques de alteamento, né? Que justamente a nossa legislação fala, processo de alteamento pelo método a montante, eles estão assentados em rejeito, né? ou em um solo que não é natural dali. Né? Ou seja, um solo transportado, por exemplo. Né? Então, entender esse comportamento desse material, onde estão assentados os diques, que é o ponto crucial, que é o ponto-chave. Por isso que as barragens já construídas, né, no passado, eu acho que se fosse hoje, talvez com outras técnicas, com a geotecnia bem mais avançada de entendimento, né, talvez a gente ganharia um pouco mais de segurança. Mas, no momento, realmente, as que são construídas, elas precisam realmente ser descaracterizadas. Bem, observando toda essa complicação que nós temos diante de um grande número de barragens, que era o método mais barato também para quem lida com a mineração, fazer ali o depósito do seu rejeito, nós temos uma preocupação eminente e uma dificuldade com relação à fiscalização. Os órgãos reguladores não estão totalmente equipados para estar, né, com aquela fiscalização ali do dia a dia, tanto que aconteceu de rompimentos por falta dessa fiscalização. Sim. Porque há sinais, né? As barragens dão sinais quando algo de errado está acontecendo. Como que está essa tecnologia hoje? Tem uma barragem constituída, tem uma série de equipamentos, piezômetros, enfim, para manter ali, né, para fazer uma análise diária de como que está a saúde daquela barragem. Né? Essa tecnologia ela está muito avançada hoje. Que nível que ela está hoje? Muito boa pergunta, porque acho que a gente tem que levar isso realmente para a sociedade. Né? Hoje eu trouxe um pouquinho na apresentação o arcabouço técnico por trás
de um entendimento de uma segurança de uma estrutura, como uma barragem, por exemplo, né? Então, hoje, a gente tem avançado cada dia mais. A exemplo, né, no final do mês passado, nós participamos de um evento até promovido pela empresa Vale, que é o Tailing, o Tailing é rejeito, né, em inglês, e a gente falou-se muito nesse evento, né, de comportamento do rejeito. Então, para além das condicionantes relacionadas à mecânica dos solos, a gente tem hoje uma condicionante que é o comportamento do rejeito, que talvez daqui para frente chamasse realmente de mecânica dos rejeitos. Então, avançou-se muito em relação à instrumentação, sim. Hoje nós temos estudos, né, sendo bem desenvolvidos, né, a respeito de sismicidades, de estudos de vibração, para que possamos entender qual que é o gatilho, qual que é o limiar de gatilho que pode gerar processos aí de liquefação, né, que é um dos comportamentos, né, que pode ter um rejeito, né, a depender da condição, se ele está drenado ou não drenado, né, se está com água ou sem água, né. Então, houve um avanço tremendo. Tá? Antes mesmo de 2019 já havia tido um avanço e agora, realmente, cada dia mais tem tido avanços no quesito legislação. Então, as legislações estão mudando, estão sendo mais rigorosas, né? Nós tivemos avanços aí em relação aos estudos mesmo, ou seja, a partir do momento que eu tenho banco de dados, que os eventos aconteceram, eu tenho banco de dados, eu consigo parametrizar melhor os meus cenários, né? Eu consigo caracterizar melhor os meus cenários. Então, a gente teve um avanço nisso. Nós tivemos grande avanço também na próprias mineradoras, os empreendimentos, eles estão sendo mais rigorosos. Então, a gente tem hoje um engenheiro de registros, que a gente tem o padrão global da indústria, que é o GISTM, que traz também uma condicionante de como tem que ser feito o processo de segurança dessas barragens. Então, é um arcabouço técnico imenso para aprovação de projeto, para avaliação da segurança de estrutura, ou seja, ela passa por várias linhas para saber se realmente a barragem está segura ou não. Então, bem, é uma linha. Nós vamos entrar um pouquinho sobre esse termo liquefação daqui a pouquinho, porque é bom a gente entender o que é isso, e às vezes a pessoa... como não aconteceram duas situações, nós temos sempre uma barragem ou outra no estado de Minas Gerais, principalmente, entra em estado de emergência, também há um desconhecimento muito grande da população. E o que é noticiado nos meios comuns não traz tantos detalhes técnicos assim, né? Então é bom ouvir um especialista no assunto. Mas nós temos também uma preocupação hoje com relação a algo que aconteceu recentemente no sul do país, né? 700 milímetros de chuva, poxa, é uma quantidade enorme. Com 270, 200 e poucos milímetros, há 2 anos atrás, em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos cidades entrando em colapso, né? Não só por cheia de rios, mas também com problemas de encostas. E, automaticamente, holofotes voltados para as barragens. Então, observando isso, vamos colocar aqui uma barragem que está com a saúde dela em dia, né? Atende a todos os parâmetros, nunca gerou um estado de risco, de alerta, né? Não teve em nível 1, 2 ou 3, que tem esses níveis para, né, até evacuar a área. Essas barragens, teoricamente, não dá para precisar todas, a situação de cada um, mas ela está preparada, as barragens hoje, cumprindo todos os parâmetros, ela está preparada para um grande volume de chuvas? Eu não sou hidrotécnica, tá? Mas eu vou falar um pouquinho, porque assim, os nossos projetos de barragem hoje são equipes multidisciplinares. Então, a gente tem geólogos, geotécnicos, hidrotécnicos, os projetistas e desenhistas. Então, são equipes multidisciplinares, como a própria BVP hoje trabalha, a empresa onde eu trabalho, né? Então, relacionado especificamente à condição de chuvas, a nossa legislação também teve uma evolução em relação a isso. Tá? Todos os projetos hoje de barragem, eles precisam atender a tempos de retorno de chuva. Ou seja, nós pegamos ali dados históricos de chuva e todos os dispositivos de drenagem superficiais, no caso de barragens, a gente está falando ali de canais extravasores, de canaletas de drenagem superficial, do próprio reservatório em si, então, que podem levar a falhas, como, por exemplo, o galgamento, né, de uma barragem, que é uma falha que pode levar a uma ruptura de uma barragem. Então, todos esses arcabouços, eles são dimensionados para chuvas críticas, com tempos de retorno crítico. Tá? Então, a gente está falando de chuva decamilenar, chuva de 1000 anos, milenar. Então, assim, todos os projetos hoje, eles são estudados com tempos de retorno
histórico, tá? Com a condição mais crítica possível para a região. Óbvio, né? Quando a gente fala de chuva, a gente precisa entender a região que está inserida da barragem, pegar dados históricos de chuva, que não é só o dado... A gente tem o empreendimento que tem os seus pluviógrafos ou os pluviômetros, mas a gente tem também CEMADEM, a gente tem órgãos aí que fazem esse controle de banco de dados dessas chuvas. Então, os projetos são calculados, sim, para chuvas críticas. Que bom ter essa informação, porque é uma pergunta recorrente hoje, Sim. devido a essa situação vivida no sul do país, e são números realmente, né, muito expressivos e muito fora da curva, né, para o nosso dia a dia. Todas as barragens hoje, né, elas passam por processo de auditorias externas, que é tanto pela FEAM, que é o órgão ambiental, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM. E nessas auditorias, nós temos que comprovar a segurança geotécnica e hidráulica da barragem. Então, tem os estudos, todas as barragens que estão aí dentro dos bancos da FEAM, da ANM, elas precisam passar, ser comprovadas ali pelos projetistas, pelos EURs, pelo empreendimento, a segurança geotécnica e hidrotécnica e hidráulica das estruturas. Tá? Bem, falando sobre a questão desse termo, né, liquefação. O que é liquefação e que risco que esse fenômeno gera em uma barragem, por exemplo, de rejeito de minério? Tá. Eu vou tentar ser bem simples, porque não é simples. A liquefação não é um termo simples, não é um fenômeno simples. Eu vou tentar falar aqui de forma para que haja um entendimento daqueles não especialistas, né, daqueles não da área. O fenômeno da liquefação, ele é um fenômeno que ele depende de um gatilho para acontecer. Tá? Ele não ele é um fenômeno ligado a um comportamento do material. Vamos falar aqui, por exemplo, especificamente de rejeito, que a gente está falando de barragem de rejeito, né? Então, eu vou trazer aqui o rejeito, o comportamento do rejeito frente às solicitações dinâmicas e estáticas. Tá? Então, como que esse material se comporta na presença de água, tá? Ou seja, um material que tem água nele, ele está úmido, parcialmente úmido, né? Então, ao longo do tempo, a gente não consegue tirar toda essa água, né, da barragem por questões de contribuições naturais mesmo. Então, como que aquele material com um evento externo, por exemplo, um sismo, né, uma vibração, um equipamento passando, transitando ali, no caso de um projeto de barragem, de descaracterização, por exemplo, que a gente tem um monte de equipamento trabalhando, como que aquele material se comporta com esse estímulo externo. Tá? Na presença de água, esse material, geralmente, ele tem granulometrias diferentes. O rejeito ele pode ter granulometrias diversas ali. Não é um material homogêneo, né? O rejeito não tem uma característica única, podem ter várias características. Então, esse material ele pode, por exemplo, vou falar assim, estufar, crescer de tamanho a partícula, ou ele pode contrair, diminuir de tamanho a partícula. Então, esse processo, por exemplo, de contração das partículas, quando geralmente o solo ele trabalha com processos do material, né, da granulometria ali do material, do fino, e os espaços vazios que pode estar com ar ou com água. Então, quando ele contrai, fica mais espaço vazio. Se tiver água no processo, a água entra, então vira uma massa fluida. Então, é um processo que ganha uma energia e gera esse processo de liquefação. Tá? Então, é um processo mais ligado a solicitações externas, aí, a depender do comportamento de cada rejeito. Aí eu te faço uma outra pergunta sobre variação climática, mas de temperatura. Temperaturas extremas, uma região que já tem uma temperatura ali média, normal, vamos colocar aqui, o mínimo chega a 7 graus e o máximo chega a 35. De repente, a gente tem algo que foge disso. Vamos colocar aí, a máxima chega a 44 graus, a 50 graus, como a gente tem visto fenômenos aí no México e em outras regiões do planeta. Também é calculado isso, também é pensado isso para a construção daquela barragem que pode gerar algum efeito, dependendo do tipo de material que está inserido nela? Olha, é uma boa pergunta, porque hoje a gente faz realmente estudos de clima mais relacionados à chuva, não
variações de temperatura. Lógico que não vai chegar a 100 graus, que já é um extremo, né? Porque, assim, hoje a gente não entende que, óbvio, né? Eu estou falando assim de forma geral. Óbvio que, por exemplo, se eu estou construindo uma pilha, eu preciso de ter o entendimento em que momento que eu vou construir aquela pilha. Porque se estiver chovendo muito, eu não vou ter ganho de produtividade, aquele rejeito vai estar úmido e eu não vou conseguir compactar aquele rejeito ali na praça para gerar uma pilha. Então, eu não estou falando ali, né, de forma geral, de temperatura. Eu estou falando mais das condicionantes climatológicas de pluviometria. Porque se a gente está tendo eventos cada vez mais extremos, então a gente precisa realmente entender esses eventos para ver esse processo relacionado à água junto com o nosso rejeito. Acho que o grande ponto aqui não é o clima, da temperatura, mas a água junto com o nosso rejeito, o nosso material, que vai ser empilhado ou que vai para dentro de uma barragem. Então, acho que o ponto é esse. O tanto que essas variabilidades térmicas podem imputar aí cada vez chuvas mais extremas. Eu acho que esse é o ponto. Bem, a BVP ela é mais ligada a esse tipo de barragem de minério ou vocês trabalham também com barragens de água? A BVP ela trabalha com o universo de projetos geotécnicos. Barragens de água, barragens de terra, barragens de rejeito, usinas hidrelétricas. A gente também trabalha não só com barragens, não só com mineração, também obras de infraestrutura urbana, contenções, né, obras de contenções de taludes, ferrovias. Então, a gente tem todo um arcabouço técnico aí de trabalhos ligados à geotecnia e hidrotecnia, que não é só dentro de mineração. Então, a gente tem outros trabalhos fora também. Então, existe uma grande diferença de técnicas? Você disse que de uma barragem para outra de minério tem as particularidades, inclusive, de granulometria entre elas e também o ambiente que está inserido naquela barragem. Mas é muito diferente um projeto de uma barragem de água que seja para só contenção, por exemplo, uma empresa que tem ali, que precisa daquela água para resfriamento, né? Por exemplo, uma usina, né? que gera o aço ali. Ela precisa dessa barragem para fazer o resfriamento, ter aquela reserva de água. Esse projeto ele é muito diferente, tem particularidades bem diferentes da outra de contenção de minério? Tem particularidades no que tange a sua geometria, porque supostamente é um suporte mais, vou falar assim, um projeto talvez um pouco mais simples de ser pensado. Hoje a gente está falando aí de diques de contenções de sedimentos. Eles acontecem tanto dentro da mineração quanto também nas drenagens urbanas. A gente faz pequenos diques para conter sedimentos aí, para conter água. Dizem os famosos piscinões, né, que são muito comuns em grandes centros hoje. Qual que é o processo em si? Eu tenho que barrar essa água, conter. Então, eu preciso fazer estudos geológicos, geotécnicos na região, eu preciso entender a fundação, onde vai ser assentada essa estrutura, o reservatório, eu preciso entender as condicionantes hidrológicas daquela região para entender o aporte que cabe ali no meu reservatório. Então, eu preciso fazer todo um estudo, um arcabouço técnico para entender se aquele local de projeto é realmente o mais viável para implantar aquela estrutura. Após a viabilidade técnica, que pode acontecer, aí eu tenho que fazer todo um estudo geológico, mapeamento geológico, campanhas de sondagem, investigações, ensaios. No caso de diques, né, eu preciso construir aquele dique. Ele pode ser de terra, ele pode ser de enrocamento, ele pode ser de concreto. Então, vai depender aí do empreendimento e da viabilidade do local a ser implantado. Então, cada um vai ter a sua especificidade. Não adianta, como eu falei, não existe isso, pegar um projeto aqui, igual você faz uma casa, eu gostei do projeto. Né? O arquiteto vai lá e, né, faz o projeto para a pessoa vira e fala assim, eu gostei do projeto da casa dele, eu quero pegar também. Né? Então, a gente não consegue fazer isso com barragem. Óbvio que nem os arquitetos fazem isso também. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que cada local precisa ter um entendimento para ser construído, para ser feito o projeto para aquela determinada área. Né? Então, cada um vai ter a sua especificidade. E cada um tem a sua complexidade. Tá? Não é que, por exemplo, eu construí um dique de enroncamento, eu construí um maciço argiloso compactado. Todos eles precisam ter um controle tecnológico bem robusto para garantir a segurança ali das estruturas. Agradecer a você, Vera, pela participação conosco aqui no podcast. E um tema que é muito comum hoje para o estado de Minas Gerais, já que nós temos inúmeras barragens, né? E quando a gente chega a esse momento, assim, a barragem está em estado de alerta em tal nível, tem que fazer evacuação. A gente sabe que tem um estudo para chegar a essa conclusão, né? Tem uma fiscalização, mas tem um estudo também, né, para garantir a segurança das pessoas. Infelizmente,
eu acredito que deve ser um grande desafio para vocês no dia a dia também, quando acontece, e como aconteceu, 2 rompimentos de barragem, para entender o que aconteceu e deve aguçar ainda mais o estudo de vocês para que isso não aconteça mais. Né? Totalmente. Infelizmente, né, é uma frase um pouco complexa de falar, mas os eventos eles nos trazem muitas lições. Né? Muitas lições. Grande parte das lições hoje, por parte da geotecnia, estão realmente em estudos mais aprofundados, banco de dados mais arrojados, legislações, como eu falei, né, que estão trazendo aí formas de fazer com que nós tenhamos realmente muito mais informações para tratar. Né? Isso, o avanço, né? E a gente está envolto ainda de incertezas, né? Quando a gente fala da geotecnia em si, é uma ciência em que a gente trabalha com muitas incertezas. O papel realmente do geotécnico frente a banco de dados de informação, é estudar aquele volume de informação, interpretar e tentar caracterizar melhor os cenários, né? Para deixar o mínimo de incerteza possível. Mas não significa que a gente não vá ter nos nossos projetos. Mas a gente precisa fazer, por isso que os fatores de segurança eles trabalham com casas aí, além do 1.5, 1.3, porque o 1 já caracteriza uma iminência de alguma ruptura. Então, a gente está trabalhando com 50% a mais, 30% a mais de condição de segurança para as nossas estruturas, justamente para tentar minimizar o grau das incertezas aí dos nossos projetos. Acredito que não deixa de ser uma área de estudo de vocês, que é uma tendência agora, que já existem várias mineradoras já migrando para o empilhamento a seco do rejeito de minério. Né? Então, é um desafio também. Né? Total. Eu falei um pouco, eu não consegui trazer muito hoje na apresentação, mas é um avanço, né, a gente parar de colocar rejeito, né, em barragens. Não estou falando que vai acontecer agora, nem quanto tempo que isso vai acontecer, porque eu sou uma pessoa assim, né, a gente não é falar, eu vou deixar de construir barragem e vou fazer pilha. É complexo do mesmo jeito. Porque a gente tem toda uma condição técnica de entender qual o material que vai ser empilhado, qual que é o grau de umidade que aquele material tem que ser empilhado. Enfim, são vários pontos que também está em avanço, né, está se entendendo muito mais do rejeito, que o rejeito, não, como eu falei, né, é um comportamento mais complexo. Então, é mais um desafio, sim, para a comunidade geotécnica. E a BVP ela também faz projetos e tem avançado muito, né, nesse sentido, nos projetos de empilhamento de rejeito. Obrigado, Vera. Muito obrigada. Conversamos com Vera Tavares, da BVP Geotecnia e Hidrotecnia, que palestrou também aqui no 5º Seminário Integrado de Gestão de Riscos Geohidrológicos, realizado em Ouro Preto. Um detalhe, hein? 5ª edição. Olha só que bacana. Ter por 5 anos seguidos, né, dedicado um tempo, um espaço para discutir esse assunto e, logicamente, trazer conhecimento e troca de experiências entre defesas civis, né, do Estado de Minas Gerais. Então, assim, com um espaço também para trocas de experiências com outros estados do Brasil também, ou seja, várias linhas de estudo de acordo com particularidades de várias regiões do país. Realmente fantástico. Você pode acompanhar pelas redes sociais da Prefeitura de Ouro Preto e também pelas redes sociais da Defesa Civil de Ouro Preto, todas as informações, inclusive esse nosso momento aqui, o nosso podcast.